Irmãos amados, bendito seja Deus por esse tempo tão precioso. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, versos 6 a 12. 6 a 12. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta na passagem para considerarmos juntos esse texto. Malaquias 3, 6 a 12. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Meus amados, o profeta Malaquias é o último profeta do Velho Testamento. A história da redenção do povo de Deus começa com um homem, uma família, uma nação, que sai do Egito e perambula 40 anos pelo deserto. Aquela geração toda morreu, cerca de 2 milhões de pessoas. Apenas 2 pessoas saindo do Egito entram na terra prometida. É a segunda geração, portanto, que entra na terra prometida. Depois nós temos 7 anos de conquista sob a liderança de Josué. Depois nós temos 330 anos aproximadamente, de um período de oscilação, chamado um regime teocrático, quando Deus levantava juízes para livrar o povo em tempos de crise. Depois nós temos o estabelecimento da monarquia, com 120 anos de monarquia em Reino Unido, sob Saul, Davi e Salomão. Com a divisão do reino, no ano 931, nós tivemos 209 anos do Reino do Norte, e a Síria domina as 10 tribos do norte, em 722. Depois nós temos 345 anos de sobrevivência do Reino do Sul, o Reino de Judá, e em 586 a Babilônia domina Jerusalém e leva o povo cativo. Nós temos 70 anos de cativeiro da Babilônia, e então o retorno de Israel para Jerusalém, agora sob um novo governo, o governo Medo-Persa. Nós temos 3 profetas chamados profetas pós-cativeiro, profeta Ageu, profeta Zacarias. Foram profetas que encorajaram o povo para a reconstrução do templo e para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Feito isto, agora nós estamos no último profeta do Velho Testamento, para a segunda geração, não mais a geração que voltou do cativeiro, mas a segunda geração. E embora nós tenhamos uma experiência de restauração, de quase reavivamento, depois da volta, sob a liderança dos profetas Zacarias, Ageu, esta outra geração já novamente cai numa lassidão espiritual, numa mornidão espiritual. E as coisas estão acontecendo. As pessoas estão indo aos templos, ao templo, as pessoas estão indo cultuar a Deus, levando as suas ofertas para Deus, mas a vida espiritual
está longe de Deus. Então o profeta Malaquias adota um sistema na sua obra, certamente inspirado pelo Espírito de Deus, num confronto direto de Deus com seu povo, em espécies de audiências. E nós temos aqui, meus amados irmãos, 7 audiências de Deus com seu povo, onde Deus faz uma declaração, e o povo questiona a declaração de Deus, e Deus responde ao povo. Vejamos que declarações são essas. Primeiro, olha aí o capítulo 1, versículo 2. Primeiro confronto de Deus. O Senhor diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia eu amei a Jacó. Deus diz que amou o povo está dizendo: mas como assim tu nos amaste? Ora, Esaú era irmão de Jacó, e eu amei a Jacó, e aborreci a Esaú. Vocês são os descendentes de Jacó, eu tenho amado vocês. Segunda audiência, confira comigo aí, capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Deus responde: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, para Deus qualquer coisa serve. Vamos ter zelo com as coisas de Deus. Terceira audiência, notem comigo, versículo 7 ainda: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quarta audiência, veja comigo capítulo 2, verso 17, está escrito: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisso que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que Ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Eles aqui estão torcendo os fatos. Eles estão dizendo que Deus se agrada daquele que faz o mal. Eles estão pervertendo a justiça, maculando a santidade de Deus, desonrando o nome de Deus. Mas vejam mais, por gentileza, em quinto lugar, capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Pior do que o pecado, irmãos, é não ter consciência dele. Pior que a rebelião é estar se rebelando contra Deus e acha que está tudo bem. Isso é uma cauterização da consciência, um amortecimento da sensibilidade espiritual. Mas vejam agora, em penúltimo lugar, capítulo 3, verso 8, olha a outra audiência: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. A infidelidade do povo estava patente, o povo não tem consciência disso, ou dá desculpas para isso. E Deus responde: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. E a última audiência está no capítulo 3, versículo 13, olha comigo: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Estão falando coisas duras para Deus e não têm consciência disso. Pois bem, diante dessas 7 audiências de Deus com o seu povo, eu quero tirar uma delas para a nossa reflexão nesta manhã. Notem vocês que Deus faz uma declaração no verso 6: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós somos filhos de Jacó, nós somos o povo de Deus. Imagine vocês se Deus nos tratasse de acordo com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos pecados. Se Deus chegasse para nós e dizendo assim: olha, chega, daqui para frente eu não vou mais com você. Se você errar novamente, não tem mais esperança para você. Estaríamos arruinados.
estaremos consumidos. Bendito seja Deus, o nosso Deus não muda. Ele é misericordioso, e Ele se compadece, e Ele é rico em misericórdia, e Ele tem prazer em perdoar, e onde há um coração quebrantado e arrependido, Ele não rejeita. É por isso que nós não somos consumidos. Mas chega um momento em que, precedendo ao assunto dos dízimos e das ofertas, ele vai dizer no verso 7, que o que Deus está interessado não é em dinheiro. O grande problema, às vezes, de tratar dessa matéria, é que as pessoas acham que quando você fala de dízimo, quando você fala de oferta, você está falando de dinheiro, e não está. Deus é o dono do ouro e da prata. Todas as riquezas que existem foram criadas por Deus, e pertencem a Deus. Você e eu não somos donos permanentes. Lá em Eclesiastes diz que você não pode pegar uma fazenda e botar o seu nome na fazenda, porque você vai morrer e a fazenda vai pertencer aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos, aos seus tetranetos, ou a outro terceiro. Você não é dono, eu não sou dono, nós estamos tomando conta daquilo que não é nosso. Deus é o dono de todas as coisas. Então Deus está interessado no nosso coração, e no verso 7 ele diz: desde os dias de vossos pais, os desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Veja você a paciência de Deus. Os nossos pais se desviaram, os nossos avós se desviaram, os nossos antecedentes, antepassados se desviaram, nós muitas vezes nos desviamos, e Deus ainda pacientemente lida conosco. Mas vejam mais, o profundo anseio do restaurador, ele diz: tornai-vos para mim, tornai-vos para mim. Deus quer não o seu bolso, Deus quer o seu coração. Porque a Bíblia diz que onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Mas notem mais a dinâmica do relacionamento do restaurador: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Ou seja, Deus está conclamando você hoje a uma volta para Ele, e se você se voltar para Ele, Deus está dizendo: eu vou me voltar para você. E finalmente ele olha aí a insensibilidade espiritual do povo, porque o povo responde assim: em que havemos de tornar? Onde nós erramos? Está tudo bem com a gente, tem nada de errado, não temos que tornar, não temos que mudar nada, vamos continuar a vida do mesmo jeito. E é nessa conjuntura, irmãos, que então Malaquias entra com o assunto de dízimos e ofertas. E eu quero então tratar com vocês sobre 3 aspectos. Primeiro, perigos. Segundo, prejuízos. Terceiro, promessas. Essas 3 palavras hoje: perigos, prejuízos, promessas. Vocês podem repetir comigo? Perigos, prejuízos, promessas. Vamos tratar então quais são os perigos em relação aos dízimos e às ofertas. O primeiro perigo, meus amados irmãos, está aí no versículo 8, é reter o dízimo. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Entendendo que dízimos e ofertas não nos pertencem, são santas ao Senhor. Se eu fico com ele, eu estou numa espécie de apropriação indébita, retendo o que não é meu. Mas a palavra roubar, na língua original, ela é uma palavra mais pesada do que na língua portuguesa aqui. Eu acho que também no português nós temos a ideia de furtar e roubar, né? Mas na língua grega, e se você pegar a Septuaginta, assim foi traduzido, nós teríamos 2 palavras para roubo, que é a palavra kleptes, do roubador. O kleptes, de onde vem a nossa palavra kleptomania, é a pessoa que rouba, que furta escondidamente, o batedor de carteira, pessoa que tem compulsão para tomar o que é do outro. E a palavra lestes, e lestes é o assaltante, é o que toma a mão armada, afrontosamente. Por exemplo, Judas Iscariotes é chamado na Bíblia de kleptes, é o camarada que rouba a bolsa, assim, sem ninguém saber, sem ninguém ver. Mas a Bíblia chama o Barrabás, o assaltante, de lestes. A palavra que roubará o homem a Deus não é kleptes na
Septuaginta. Mas é um roubo como que afrontosamente, é o lestes. Isso porque Deus me diz assim, o dízimo é meu, é santo, me pertence. Se eu lanço mão daquilo que não me pertence, afrontando o Criador, afrontando Deus, que é dono e Senhor de todas as coisas, eu estou não só retendo o dízimo, eu estou retendo de forma afrontosa, aos olhos de Deus, que é o legítimo dono e proprietário. Então esse é o primeiro perigo, é reter o que não é meu, é reter o dízimo. Segundo perigo, notem comigo, o versículo de número 8. Aliás, versículo de número 10. Agora não é reter, agora, preste atenção, é subtrair. Subtrair. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Preste atenção na expressão todos. Porque às vezes eu posso pensar assim, bom, eu sou dizimista, mas eu não estou entregando todo o dízimo. Eu vou entregar parte desse valor. Há poucos dias, pastor Jair, eu estava andando por São Paulo e vi uma faixa na frente da igreja. Estamos dando desconto no dízimo. Como se eu pudesse alterar a palavra de Deus. Ou seja, dízimo, em qualquer língua que você vai recorrer ao dicionário, significa o quê? 10%. Não é 9,5%, não é 5%. Eu não tenho autoridade de mudar a Bíblia, mudar os preceitos de Deus. E quando eu estou entregando dízimo, seja no gasofilácio, fazendo um depósito bancário, uma transferência eletrônica, fazendo um Pix, ou seja, o modelo que você adotar, Deus conhece a sua conta bancária, Deus conhece o seu contra-cheque, Deus conhece o que você tem, Deus conhece o que você recebe. Como Deus não está preocupado com o valor, porque para Deus não é a questão de, mas eu não sou dizimista, mas eu dei um volume de dinheiro que vai ajudar muito a igreja. Eu fico imaginando se o Pedro pensasse assim quando Ananias e Safira trouxeram aquele volume, certamente bem robusto de dinheiro, venderam uma propriedade, entregaram parte, dizendo que estavam entregando tudo. E o Pedro, Deus não está interessado em valor, Deus está interessado na fidelidade. Porque para Deus o que conta é fidelidade. É por isso que Jesus elogiou aquela viúva que deu uma moedinha pequena e disse, olha, essa aqui deu mais do que os ricos que deram grandes somas. Porque Deus vê o coração e Deus quer fidelidade. Então, se o primeiro prejuízo ou se o primeiro perigo do dízimo é retê-lo, o segundo dele é subtraí-lo. Subtraí-lo. Mas há um terceiro perigo aqui, meus irmãos, que é muito importante entender. É o perigo de subestimar o dízimo. O versículo 8, Deus diz assim, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Mas aí não, dízimo e oferta tem nada a ver com a minha vida espiritual. Eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus, eu tenho uma vida de oração, eu cumpro os preceitos de Deus, eu levo Deus a sério, eu levo a minha família a sério, eu levo meu trabalho a sério, eu sou uma pessoa de bom testemunho na sociedade. Dízimo, isso é coisa pequena, isso é café pequeno, Deus não está interessado nisso não. Então esse é o terceiro perigo, é quando eu subestimo a importância do assunto, que Deus está dizendo, olha, isso aqui é importante, porque isso é um sinal, isso é um emblema de fidelidade. Mas o último perigo sobre o dízimo, meus irmãos, está no versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, é administrar o dízimo. Tem gente, não pastor, eu sou dizimista sim, mas só um detalhe. Eu não entrego o meu dízimo na igreja, eu não tenho muita confiança que o conselho da igreja, a junta diaconal, vai ter toda a sabedoria que eu acho que deveria ter para administrar esse dízimo, então eu vou mesmo administrar. Tem gente que diz, olha, eu dou 10%, eu vou dar 5% para a igreja, vou dar 2% para a junta missionária, vou dar 1% para aquela causa social, e 1% eu vou deixar para dar esmola na rua. Eu não tenho essa autoridade. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro.
Aqueles que recebem os dízimos, é por isso que constantemente, às vezes até rotineiramente, nós oramos, Deus dá sabedoria, Deus dá sabedoria, Deus dá sabedoria, nesse sentido de que quem recebe e administra esses valores, tem responsabilidade diante de Deus, para fazê-lo com sinceridade, com honestidade, com integridade. E eu louvo muito a Deus, meus amados, pela igreja presbiteriana, e com muitas outras igrejas, que têm total transparência no trato com dinheiro que entra no gasofilácio da igreja, ou na conta bancária da igreja. Qualquer membro da igreja pode pedir uma auditoria, qualquer membro da igreja pode perguntar e saber direitinho, cada centavo que entra, para onde vai, o que é feito desses valores, e precisa ser assim mesmo. Nós somos zelosos por isso, porque não se trata de recursos nossos, é dinheiro de Deus, para o sustento da obra de Deus. Bom, vamos agora aos prejuízos. Tratamos os perigos. Quais são os prejuízos de não lidar bem com esse assunto? Primeiro, vejam vocês que quando eu retenho o dízimo, ou quando eu subtraio o dízimo, ou quando eu subestimo o dízimo, ou quando eu administro aquilo que não me cabe administrar, três coisas acontecem. Primeiro, versículo 8, roubará o homem a Deus? Eu estou roubando de Deus. É uma palavra pesada, eu reconheço. Alguém diz, não pastor, eu não sou dizimista e não tenho crise nenhuma de consciência. Por quê? Porque esse assunto é superado, esse assunto é lá do Velho Testamento. Dízimo é da lei, e eu estou na graça. Então, não tem a ver comigo isso aí. Meus amados, o dízimo é muito antes da lei. Abraão pagou o dízimo mais de 400 anos antes da lei ser estabelecida. O dízimo faz parte do período antes da lei, faz parte da lei, faz parte da graça. Ele está presente nos evangelhos, ele está presente nas epístolas, está presente na história da igreja. Ah, pastor, eu não sou dizimista por uma razão, o senhor não conhece a minha vida financeira. Na verdade, eu ganho pouco e não sobra. Bom, mas o princípio está errado aí, porque dízimo não é sobra, dízimo é primícia. O profeta Ageu disse que se eu esperar sobrar, vou receber salário e botar num saco furado. Deus não deixa sobrar. Então, é primícia. Você é um crente, como crente você vive pela fé. Você confia em Deus, Deus é o seu provedor. Você não confia na provisão, você confia no provedor. Quem dá saúde para você é Deus, quem dá inteligência para você é Deus, quem dá porte de trabalho para você é Deus, quem dá prosperidade para você é Deus, quem leva você para frente é Deus. Então você vai confiar em Deus, sendo fiel a Ele. Deus nunca falhou com ninguém. Mas quando você retém o dízimo, acontece uma segunda coisa. Além de roubar a Deus, você rouba a você mesmo. Olha o versículo 9 comigo. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Olha o versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor. Nós temos que entender que essa é uma linguagem da agricultura, da linguagem agropastoril, porque a cultura da época era essa. Hoje, talvez, se Malaquias estivesse vivendo no nosso contexto, numa cidade, numa região urbana, num contexto urbano, ele trabalharia sobre os seus negócios, sobre a sua empresa, sobre os seus investimentos. Em outras palavras, na matemática de Deus, 90% sobre a bênção de Deus vale muito mais do que 100% sem a bênção de Deus. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. As pessoas que são contra o dízimo são as pessoas que não são dizimistas. Eu nunca encontrei uma pessoa que, sendo dizimista, é contra o dízimo. Ou dizer o seguinte, olha, eu me tornei uma pessoa mais pobre depois que eu me tornei dizimista. Minha vida financeira começou a degringolar, meus negócios não foram para frente. Não é possível, sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Então, quando eu deixo de ser dizimista, eu estou subtraindo de mim mesmo. Eu estou roubando a mim mesmo. Mas em terceiro lugar,
Quando eu deixo de entregar o dízimo, eu não só estou roubando a mim, não só estou roubando a Deus, eu estou roubando também dos outros. Olha, por favor, versículo 12 comigo. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Está falando aqui no contexto de Israel, que era uma nação, que tinha uma relação pactual com Deus, e Deus abençoava aquela nação a olhos vistos, e as nações olhavam para Israel e viam a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, o livramento de Deus, o cuidado de Deus, a maneira tão linda como Deus lidava com aquele povo, e as nações olhavam e diziam, olha que nação feliz, olha que nação bem-aventurada. E agora o povo, por ser infiel a Deus, estão recebendo o juízo de Deus e não a bênção de Deus, e aí as nações estão olhando para Israel, dizendo, olha, esse povo está encrencado, esse povo está passando por dificuldade, esse povo foi para o cativeiro, esse povo está debaixo da chibata das nações pagãs. Por quê? Por infidelidade a Deus. Agora nós somos a igreja do Deus vivo, o mundo olha para nós, e como é que o mundo olha para nós? Como um povo feliz? Como um povo bem-aventurado, como um povo bem-sucedido, como um povo que prospera, como um povo que está caminhando na vanguarda e não na retaguarda, na dianteira e não na traseira. Como é que o mundo nos vê? E o que o profeta Malaquias está dizendo é que se nós formos fiéis a Deus, a bênção de Deus vai jorrar sobre a nossa vida, e as pessoas vão olhar para nós e vão ser impactadas com o testemunho do povo de Deus, por sua fidelidade a Deus. Mas vamos ao último ponto, irmãos, depois de falar dos perigos e prejuízos, vamos falar das promessas de Deus àqueles que são fiéis a Deus. Em primeiro lugar, note comigo, versículo 10, que ele vai falar aí de janelas abertas. Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai, ministro do Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Os céus têm janelas. Janelas espaçosas. Essas janelas não são abertas por nós, são abertas por Deus. E Deus é o Deus abençoador. E Ele derrama estas bênçãos e promete derramá-las. Janelas abertas, não janelas fechadas. Se você quer ter as janelas abertas de Deus sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre os seus investimentos, sobre a sua vida espiritual, é necessário que você seja fiel ao Deus fiel. Segunda promessa, versículo 10 ainda, se não derramar sobre vós bênção sem medida, Deus é o abençoador, toda boa dádiva procede de Deus. Meus amados irmãos, quem excede a Deus em bênçãos? Quem pode superar Deus nesta disposição de dar, porque Ele é dono de tudo, Ele é o Senhor de tudo, Ele governa tudo, e tudo está nas mãos dEle, e Ele está prometendo, e a promessa dEle e realidade são a mesma coisa, porque nenhuma das suas promessas cai por terra, e Ele está prometendo a você, se você for fiel a mim, eu vou derramar sobre a sua vida bênção sem medida, e bênção sem medida não é só dinheiro, irmãos. Tem muito gente, pastor, não sou dizimista não, porque eu conheço fulano, o Beltrano e o Ciclano, eles não são dizimistas, são muito mais ricos do que eu, têm muito mais dinheiro do que eu, e eu sou dizimista fiel, e não estou vivendo nessa fartura toda que o outro lá que não é dizimista está vivendo. Só que bênção espiritual não se mede só com dinheiro não, tem bênção de paz, tem bênção de alegria, tem bênção de filhos abençoados, tem bênção de vida bem sucedida na presença de Deus, e estas bênçãos espirituais não podem ser comparadas com as bênçãos materiais, da graça comum. Ele está falando de bênçãos da graça especial de Deus na sua vida. Mas em terceiro lugar, quando você é fiel a Deus, tem uma outra promessa. O devorador é repreendido, olha o versículo 11 comigo, está escrito o seguinte, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ô meus irmãos, quem cerca, quem tolhe, quem impede, quem desvia, quem derrota o devorador na nossa vida é Deus. Quantos são? Eu não sei, são muitos, tem diversos nomes, diversas caras, diversas máscaras, e Deus está dizendo, se você for fiel a mim, eu serei o seu defensor,
aquilo que estava arquitetado, armado, orquestrado contra você, eu vou desarmar essas arapucas, eu vou desarmar esses ataques, eu vou quebrar esses dardos inflamados, eu vou trazer livramento para a sua vida. Mas finalmente, quando você é fiel a Deus, tem outra promessa, de felicidade abundante. Todas as nações vos chamarão o quê? Felizes. Felizes. Não só você é feliz, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, essa pessoa é feliz. Eu pergunto a você, você é uma pessoa feliz? As pessoas veem em você essa felicidade? E eu concluo, meus irmãos, com o desafio que não eu, mas Deus faz a você nesta manhã. No versículo 10, Deus diz assim, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Deus põe a sua palavra e Deus põe a sua honra em jogo, nessa matéria, nesse quesito. Você está com dúvida? Você é apegado demais a dinheiro? Você já é crente há muitos anos e nunca foi dizimista? Hoje você pode ser desafiado por Deus. E Deus está dizendo para você, faça uma prova, provai-me nisto. Faça um teste. Faça um teste. Não é o pastor que está falando, não é a igreja que está falando, é o próprio Deus que está falando. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E a minha oração, meus amados irmãos, é que nós, como igreja de Deus, que temos tantos desafios, não é apenas o desafio de concluir uma reforma do templo, nós temos um mundo para alcançar, missionários para enviar, igrejas para plantar, templos para construir, o evangelho para ser anunciado ao mundo inteiro. Os desafios são imensos. E os recursos de Deus para esta obra estão em nossas mãos. E que o coração de cada um aqui hoje se coloque na presença de Deus. Meu Deus, eu quero ser fiel a Ti, porque Tu tens sido fiel a mim. Deus abençoe a nossa querida igreja. E que Deus nos toque nesta manhã para sermos leais e fiéis ao Deus da nossa salvação. Amém.